Olá, estamos aqui hoje com a Isabela Leonel, que é advogada e tem um vínculo com o direito na escola que você vai entender agora. Inclusive, temos aqui uma premiação já preparada para ela, não sei se você já tinha visto, tá aqui, ó. Isabela Leonel, bem-vinda, obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Lucas. Isabela, primeira coisa, vamos começar do zero. Conta pro pessoal como que você conheceu o direito na escola. Então, a minha história com o direito na escola é bem que eu acredito que é uma sinergia, um encontro mesmo de pessoas, um encontro de ideais. E eu conheci num período assim da minha carreira onde eu não tinha muitas respostas para o que eu faria, né, diante da faculdade de Direito, estava recém-formada, procurando realmente me encontrar. E o direito, a faculdade, a forma que os escritórios estavam contratando não era algo que realmente me agradava, era algo que me perturbava um pouco, a forma como a carreira está posta hoje no mercado, e aquela inquietação me fez olhar para fora. Estando ali na OAB, fazendo trabalhos voluntários ali na OAB, a gente acabou se encontrando, né, em alguns eventos, algumas situações, e eu conheci o programa. Eu lembro que na época eu tinha me desligado de um escritório de advocacia, justamente por não ter esse encontro assim com o que eu queria para minha carreira. Naquele momento eu estava passando por uma situação e acabei deixando um pouco de lado, assim, não fiz o curso de imediato, achei que era legal, nossa, legal, bacana. E deixei passar, até por questões assim de foco financeiro no momento, advogado recém-formado, né, aquela situação financeira delicada, fui fazer outras coisas. Saí desse escritório, decidi me especializar no terceiro setor. Logo em seguida, passou um tempinho, veio novamente a divulgação do curso, eu falei, não, vou fazer esse curso. E o legal é que quando eu fui fazer o curso, tiveram vários momentos marcantes, mas foi um choque assim de realidade, foi aquele encontro assim que mexeu comigo. Eu falei, é isso que eu quero. Eu já estava caminhando para uma área, né, para o terceiro setor, para uma área social, já trabalhava com organizações sociais, já fazia da advocacia algo que eu acreditava, e aí, de repente, naquela aula, né, aquela aula inaugural, eu observei muito a sua conduta, da própria Denise, e vendo ali o seu esforço, o seu trabalho, o trabalho também valorizando toda a equipe, né, do direito na escola, e eu falei, poxa, que legal, que pessoal bacana, que pessoal que se une para chegar em um objetivo juntos. E como eu já tinha muita essa inclinação para o lado social e para a educação, aquilo foi praticamente um casamento ali para mim. Eu lembro que na época eu procurei você, a Denise, e falei, cara, quero apoiar vocês, eu sou especializada, né, no terceiro setor, quero apoiar o projeto, quero advogar, formalizar a instituição. E assim, eu não esperava que depois disso fosse se desdobrar de uma forma que a gente nem imaginava, né? A gente vai conseguir conversar sobre isso, mas foi de um jeito, né? Eu achei que seria de um jeito, mas foi de outra forma completamente diferente que a gente acabou se unindo, né? E como foi? Então, fiz o curso do Direito na Escola e lá foi divulgada a pós-graduação. Sempre tive uma vontade muito grande de lecionar, de ser professora. Quando eu era mais nova, eu até dava aula para pessoas que tinham dificuldade mesmo na escola, na faculdade também. Tinha aquele hábito de ser a aluna que ajudava a turma a assistir, a estudar para as matérias, enfim. E aquilo, né, ardeu mais em mim. Eu falei assim, não, eu quero ser advogada, mas eu anseio por ser professora, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. E eu tenho muita fome e sede de aprender. E aí, eu comecei a me dedicar àquilo e falei, eu vou fazer a pós-graduação. Foi anunciado, né, no curso de membros que teria uma nova turma da pós. Já tinha tido uma, não é isso? Tinha tido uma turma e aí foi anunciado que teria uma outra turma, só que dessa vez presencial.
E o mais legal é que eu escutei que diversas coisas sobre a pós, é muito fora, né, do mercado, da docência, tem matérias muito sem sentido, você trabalha com informática, você trabalha com fotografia, imagem, luz. Se eu fosse você, eu procuraria uma outra pós para poder te preparar para o mercado. Eu escutei exatamente isso. Só que eu sou bem teimosa, bem insistente, e aquele encontro que eu tive no momento do curso de membro e o contato com as pessoas foi tão maravilhoso que eu segui. Realmente, eu acredito que foi direção de Deus, né? Eu acredito muito em Deus, e eu segui realmente esse instinto, essa direção, e fui fazer a pós-graduação em docência jurídica. Isso antes da pandemia? Antes da pandemia, foi em 2018 que eu fiz que eu iniciei a pós-graduação. E aí, chegando lá? Então, chegando lá, eu achei muito bacana, assim, porque a pós começou diferente de qualquer outra pós. Eu estava saindo de uma outra pós, me formando, fazendo outras especializações, entrei para a pós e a primeira matéria era de desenvolvimento pessoal. Voltada assim realmente para o que eu precisava trabalhar internamente, só que não tinha oportunidade. A gente via várias coisas, né, de coaching, essas coisas no YouTube, cursos, só que eu nunca tive interesse em aprofundar. Às vezes eu achava que era até um pouco de balela, era gente tentando me ensinar a fazer coisa que nem eles mesmos faziam. Então eu nunca dei muita atenção para isso. Só que quando a gente entrou na primeira aula ali de desenvolvimento pessoal, onde a gente fez um mapeamento de personalidade, aplicando o método DISC, e aí eu li aquela coisa que eu era, meu perfil era influente, que eu era inclinada para resultado, e comecei a estudar sobre aquilo e entender quem era a Isabela. E o que eu podia desenvolver melhor, porque eu tinha algumas dificuldades, como todo mundo tem, eu tinha algumas dificuldades e eu precisava e eu queria agarrar naquela oportunidade um jeito para mudar, um jeito para melhorar, para atingir o meu melhor potencial. Eu queria uma transformação. E começar uma pós-graduação com desenvolvimento pessoal foi uma mola propulsora para todo o resto do curso. E assim foram acontecendo coisas diferentes. Eu realmente percebi de imediato uma mudança no meu comportamento, uma mudança até no enfrentar das minhas dificuldades. E a gente teve dentro dessa matéria um trabalho onde a gente tinha que traçar as metas da nossa vida nos próximos 10 anos. Isso foi assim, o que marcou para mim, marcou minha carreira e mudou assim pro resto da minha vida. Porque de todas essas coisas que eu listei, né, para fazer nos próximos 10 anos, eu executei em um ano cerca de 70% dessa lista. Faltam 3 coisas para eu cumprir dessa lista nos próximos 9 anos. Na verdade, nos próximos 8. Então, você fez uma lista durante o curso de coisas que aconteceriam em 10 anos. Isso. Conta aqui pro pessoal uma dessas coisas que aconteceu que te traz aqui, tá legitimada, tá nessa poltrona hoje. Uma dessas coisas... Na época, eu tinha saído, né? Como eu disse, eu tinha saído para poder montar meu escritório, porque eu não acreditava na advocacia como estava posta, tinha me especializado no terceiro setor. E eu fui convidada a trabalhar para mim, é o maior grupo educacional desse país de qualidade, que é o Grupo Ânima. Então, hoje, eu sou advogada do grupo e trabalho diretamente com o Instituto Ânima, que foi aonde eu encontrei a sinergia do projeto com a pós-graduação, e a gente levou a pós-graduação, né, junto com o Lucas, que encontrou ali com os diretores e entenderam que tudo que tinha na pós era o que o mercado realmente precisava para ser diferenciado, principalmente porque depois veio uma pandemia e confirmou isso, né? Então, a Ânima já estava preparada para esse tipo de mudança,
E o Lucas, junto com toda a equipe, né, do Direito na Escola, toda a equipe da pós-graduação, tinham essa visão de tecnologia, de desenvolvimento pessoal, de imagem, né, e tantas outras coisas. E com essa sinergia, a gente conseguiu aí, junto com essa equipe maravilhosa que está aqui no estúdio, fechar um contrato com a Ânima. E hoje nós temos 3 turmas, não é isso? 3 turmas matriculadas, turmas cheias, né? E foi algo, assim, muito bacana. Eu faço, assim, eu falo com muito gosto que eu participei disso e tenho muito orgulho de ter participado disso, porque realmente eu simplesmente uni 2 coisas que eu acreditava demais, que era o projeto, a pós e a Ânima como uma instituição também inovadora que acredita em profissionais que tem aqui dentro, né, da instituição. Foi uma coisa muito legal. Então você foi a responsável por articular esse contrato. Você estava na Ânima, viu pontos em comum do que eles faziam, do que a gente fazia e uniu isso. Fez esse contrato e o que te legitima a receber daqui a 4 minutos esse troféu aqui. Foi isso mesmo? E você, então, além de ser advogada do Grupo Ânima hoje, você, no Direito na Escola, ganha um status, né, de uma gestora educacional. Não é isso? Você, então, é uma... Então, é engraçado, eu fiz a pós realmente para poder desenvolver, né, o meu lado acadêmico, que era um dos meus sonhos, e agora, né, cumprindo mais um dos projetos, né, da minha lista, né, depois de ter cumprido, ter ficado um ano aí de pandemia um pouquinho afastada, eu venho desenvolver, dar continuidade na minha carreira como gestora, né, educacional, da pós, enfim, trabalhar junto com todo mundo para poder desenvolver e levar essa pós aos lugares que ela merece e trabalhar cada dia mais para poder as pessoas entenderem a importância não só da docência, como é colocada na pós, né? Uma docência inovadora, uma docência que entende o aluno, uma docência que sai da caixinha e também o objetivo maior que está colocado no projeto social, que é implantar o direito na escola com esses professores maravilhosos que estão se formando na docência. Então é um projeto gigantesco, maravilhoso e que tem muito ainda para poder crescer, para a gente atingir o objetivo de ter no Brasil aprovado pelo MEC o direito na escola. Sem dúvida nenhuma. E me conta mais um pouco. Você transita entre ambientes e hoje é advogada de um dos maiores grupos educacionais do mundo, né? Do Brasil principalmente. Eu vejo muitas pessoas falando sobre como deve ser um professor, que ele deve ter um mestrado, que ele deve ter um quem indica, que ele deve ser filho de alguém importante, deve ter um grande aporte financeiro. Você acha que são essas 4 habilidades necessárias para um professor hoje ou você reconhece outras coisas? E se forem outras coisas, quais são? Eu acredito que essas coisas podem ter levado professores durante algum tempo para o mercado, para as universidades. Acredito que o mestrado é sim importante e ainda é exigido. A gente sabe, né, pelo regramento do MEC que a gente precisa de mestres, de doutores, né, para se aprovar um curso. Mas não acredito que sejam essas outras as exigências para se colocar um mercado e o próprio programa desmistificou isso de uma forma assim sensacional. Bateu de frente com tudo que estava realmente colocado no mercado. Para mim, hoje, o professor ele precisa ter dedicação, ele precisa estudar, claro, porque não só o advogado, mas também o professor ele precisa se especializar continuamente, ele precisa estar atualizado com as regras que estão colocadas, com a matéria, né, que ele está aplicando, porque tem professores que chegam para dar a mesma aula durante 30, 40 anos e acredita que aquilo ali está excelente, que os alunos estão aprendendo. Eu passei por isso na faculdade e acredito que outras pessoas passem. Então, eu acredito que ele precisa estudar, acredito que ele precisa ser carismático, entender a turma,
que ele tem, se envolver, não pessoalmente, porque isso é uma questão de escolha, mas se envolver com a turma, pelo menos no ambiente acadêmico, entender quem é o aluno dele, qual que é o melhor potencial daquele aluno, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo estuda da mesma forma. A escola hoje ela é diferente, a gente consegue perceber que as pessoas têm habilidades diferentes e o professor precisa entender isso. É desafiador? Mas quando ele sai da caixinha, ele passa a entender isso, ele começa a atingir os alunos. Então foi isso que eu vi assim na pós. É engraçado falar porque é um elogio, né, para você, que foi meu professor, enfim. Essa vontade de entender, de compreender as limitações de cada aluno, de trazer várias formas de aprendizado, né? Porque não adianta eu só escrever no quadro, eu só passar slide, eu só dar o texto para estudar em casa. Então, o professor precisa ser diverso. Ele precisa entender que ele está lidando com uma diversidade dentro da sala de aula e ele precisa amar aquilo que ele faz. Eu acho que um professor que não ama aquilo que ele faz, que faz realmente apenas para remuneração, ele não vai ser feliz com a profissão. Ele precisa amar pessoas, ele precisa amar o conteúdo que ele está dando. Tudo que a gente faz na vida, né? Então, estudo, conhecer a diversidade, né, ter múltiplas formas aí de ensinar e amor mesmo pelo que faz, porque não é fácil ser professor no Brasil, né? Mas eu acredito que é o principal. O resto, especialização, quem indica. Eu sou muito perseverante, então eu nunca tive ninguém para me indicar. Eu mesmo batia na porta das pessoas, e, assim como foi engraçado. Eu procurei vocês, conversei com vocês e a gente passou a ter um relacionamento a partir dali. Eu não preciso chegar e falar, fulano, me indica. Não, eu vou atrás. Eu me indico. Então, as pessoas precisam perseverar e correr atrás. E o programa, ele trouxe isso, né? Ele trabalha as habilidades das pessoas, né? Após, trabalha a habilidade das pessoas e dá para elas ferramentas para elas se apresentarem dentro das instituições. Olha, eu tenho essa especialização, eu domino a tecnologia, eu consigo editar um bom vídeo, eu tenho uma boa comunicação. O que um professor hoje no mercado, principalmente pós-pandemia, né, realmente precisa. É isso. E você, então, conhece, seja da sua turma ou em algumas instituições de ensino, bons professores que não têm a titulação? Você já viu isso? Que não tem um mestrado? Depois do programa, eu passei a observar, principalmente pessoas que estudaram comigo, né? A gente passou por situação de professores, inclusive, que foram aprovados, né? Em processo seletivo e depois se tornaram coordenadores de curso. Na minha turma que eu conheço, assim, próximos, foram 2. Contratação fixa. Agora, convite para lecionar... 2 não, 3. Mas convites, eu acredito que a maioria ali que se dedicou e que realmente buscou aprender aquilo que estava sendo passado dentro da pós, conseguiu dar os primeiros passos para ter a experiência que o mercado exige. Porque realmente, quando você chega diante de uma instituição sem a experiência de sala de aula, é complicado. É complicado, mas quando você tem alguma experiência, o que o programa acaba apoiando, porque tiveram pessoas também que antes da pandemia deram aula nas próprias escolas, né? Pegaram essa experiência e foram contratados, né, pelas faculdades, porque eram pessoas extremamente competentes e entenderam qual que era o projeto da pós-graduação. Sim, e você, né, tem um cargo hoje muito importante, numa instituição muito importante. Você é filha de alguém importante, teve um aporte financeiro muito alto, teve uma costa quente, teve esse mestrado, teve esse quem indica. Me fala honestamente assim para quem está em casa ouvindo, qual foi o segredo para você chegar em um nível tão alto em tão pouco tempo? Aconteceu rápido. Se eu sou filha de alguém importante, se a gente for levar pro lado da Isabela, eu sou filha de alguém importante, né? Que eu tenho muita fé e eu acredito que o meu caminho e a minha costa quente foi a de Deus.
Mas no nosso plano aqui, não sou filha de ninguém importante, não tive ninguém para me indicar, não fiz altos investimentos, nem tinha. Quando eu fui fazer o curso do Direito na escola, como eu falei, a primeira vez que eu observei, nem o dinheiro para pagar o curso, eu acredito que eu não tinha na época disponível para fazer. Foi realmente perseverança, me dedicar ao projeto, entender, né? E com os parcos recursos que eu tinha ali, eu ia, né, fazendo o que era possível, né? Estudando, aparecendo nos eventos, aparecendo nas escolas, fazendo o que podia, esforçando mesmo. Eu acho que com muito A sua esforço. vontade e o seu esforço te levou lá. E qual foi a habilidade que te fez ser promovida? Que isso aconteceu. Pois é. O mais legal é assim que as coisas aconteceram de uma forma tão inexplicável que um dos projetos era a minha gestação, né? Ter minha filha. Minha filha era uma das listinhas lá da pós-graduação. E quando eu estava gestante, prestes a sair de licença maternidade, eu fui promovida na empresa, né? Eu trabalhava ali como advogada mesmo, mas estava sempre à frente junto com os projetos, muito envolvida, dando o meu melhor, todo o meu conhecimento. Me entreguei mesmo para aquilo que eu acreditava e fui promovida um mês antes de sair de licença maternidade. Então, foi algo assim surpreendente para mim que eu agradeço demais. A empresa, o Grupo Ânima, te promoveu grávida. É isso que Me tá promoveu um mês antes de sair de licença maternidade, né? Quebrando todas os tabus, as coisas que acontecem no mercado, porque nós mulheres temos também essa dificuldade, né? No plano da nossa carreira, em algum momento a gente tem um plano familiar, e o meu plano familiar sempre foi assim, eu estava investindo na minha carreira, mas sempre com um alvo no meu plano familiar. Em qual momento eu posso gerar filhos sem comprometer a minha carreira, sem ser desligada, sem passar por nenhum transtorno, né, desse tipo. Então, eu passando por todas essas perguntas, né? Tive a minha filha aí nesse período de pandemia, e antes de sair, a empresa realmente reconhecendo todo o meu esforço durante um ano e meio quase de trabalho, falou: ó, você está saindo de licença maternidade mês que vem, mas nós estamos te promovendo pelo trabalho que você executou no último ano. Então foi muito, 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 muito bom mesmo. Incrível, incrível. Bom, por ter cumprido o critério objetivo de profissionalização, não só a sua profissionalização, mas por ter trazido um contrato dessa natureza extraordinária para o programa, tá aqui o seu troféu, que eu tenho um prazer enorme de trazer, tá? E agora, cumprido o critério objetivo, os critérios por trás disso, né? A sua vontade, a sua perseverança, a pessoa que você é, a visão que você tem, o superar desafios, que eu vi isso assim diuturnamente atrás de você. Você teve testes invisíveis nisso aí, né, que apareceram, eu soube de algumas histórias. Então assim, é com um prazer enorme que eu te entrego esse troféu, tá? É representativo, é simbólico, mas realmente ele traz toda a essência do que a gente enxergou em você e te premia, tá? Não só, né, principalmente por ter cumprido os critérios, é necessário cumprir, mas também por tudo isso que eu disse, transforma isso ainda em mais emocionante. Parabéns e muito obrigado, né, por colaborar tanto com a equipe, por colaborar com a sociedade e com as pessoas que estão aqui dentro se dedicando e trazendo essa visão para a sociedade. Bom, eu só tenho a agradecer, como eu falei, quando eu encontrei você e toda a equipe do programa, foi realmente algo de muita sinergia. Eu entendo que, por mais que eu seja premiada e eu tenha levado o direito na escola, eu fiz isso porque eu realmente acredito no programa, acredito na pós, acredito no programa. Agora faço, né, parte da equipe, mas mesmo que eu não fizesse,
Desde o início eu acreditei realmente nesse projeto, eu acredito muito no direito na escola. Eu quero que a minha filha, quando crescer, né, a gente estava conversando ali, que ela tenha a oportunidade de aprender direito na escola, apesar de que ela já vai ter a oportunidade de aprender em casa, mas eu quero que outras crianças da idade dela que estejam com ela tenham a mesma oportunidade de serem formadas cidadãs, de serem formadas pessoas conhecedoras, né, dos seus direitos, dos seus deveres. E eu realmente agradeço muito. Eu sou muito feliz de conhecer todos vocês. Eu agradeço a Deus por ter trazido conexões tão maravilhosas para minha vida, conexões que fazem que não só o programa cresça, eu sei que eu contribuo para o crescimento, mas que também contribuem para o meu crescimento, não só como profissional, mas como pessoa, como ser humano, porque assim a gente vai se reunindo, né? É uma corrente, as pessoas se unem e vão buscando seus objetivos e um dando força para o outro, um ajudando o outro nas suas dificuldades, nas suas limitações. Então, eu acredito que o mais importante do programa, da pós-graduação e disso tudo é realmente a transformação e a mudança que faz dentro da vida das pessoas. A carreira é uma consequência daquilo que a pessoa é. Pessoas dedicadas, pessoas esforçadas, pessoas que estudam, que batalham, o resultado ele é natural. Pode parecer difícil num país onde o dinheiro às vezes fala mais alto, pessoas podem chegar lá mais rápido porque tem alguém por trás para poder influenciar? Pode, mas isso não significa que não vai acontecer para quem não tenha os mesmos recursos. Significa que a gente precisa sair da nossa cadeira, da nossa zona de conforto e correr atrás daquilo que a gente acredita. Independente do que a gente está ganhando, porque quando a gente saiu para poder trabalhar com direito na escola, a gente está pagando, né? A gente está ganhando nada com isso. Está tirando do bolso por algo que a gente acredita. Porque um dia na história, as pessoas vão saber que aqui atrás tiveram pessoas junto com o idealizador disso tudo, que é o Lucas, acreditando em algo para poder transformar a nossa sociedade. Então, o que me motiva realmente é isso, o que esse projeto faz dentro das pessoas e o que vai fazer na sociedade. A consequência da carreira é só o fruto, né, do trabalho, do esforço, que acontece de uma forma muito natural e muito leve, no momento certo, para todo mundo. No momento certo. Muito bem. Tem alguma experiência que você queira compartilhar, positiva ou negativa, uma coisa que te marcou? Eu acredito que a experiência que me marcou, assim, inicialmente foi realmente ter escutado pessoas, né, trazendo palavras contrárias e uma visão contrária, porque elas não acreditavam no que estava sendo feito. E logo em seguida veio a pandemia e mostrou que era completamente ao contrário, a gente estava adiantado no tempo, no que iria acontecer e que às vezes as pessoas não tinham pegado a visão ainda. E o recado diante disso que eu quero deixar para as pessoas, para quem me assistir, é realmente persevere, se esforce, não escute as muitas vozes que às vezes falam que não vai dar certo, ou que você não vai conseguir, ou que o mercado é assim, ou que o mercado é de outra forma, ou que você precisa de um mestrado, de um doutorado, disso e daquilo para você conseguir ser um bom professor. O mercado ele precisa de outras coisas. Disso o mercado já está cheio, já tem diversas pessoas com mestrado. Novamente, valorizo as pessoas que têm mestrado, e um dos projetos da minha lista que eu ainda não realizei foi o mestrado, que eu ainda vou fazer, mas isso não é um limitador para você conseguir ser um professor, para você conseguir atingir um sucesso na sua carreira. O sucesso depende de você se esforçar muito, acreditar naquilo que você está fazendo e trabalhar duro por isso.
E aí, o quanto que a pessoa precisa? Às vezes a pessoa fala assim, o quanto eu preciso trabalhar para chegar até lá? Às vezes a pessoa está chegando e aí ela desiste. Às vezes ela escuta alguma coisa e aí ela desiste. Então, não desista. Se você acredita em algo na sua vida, persiga. Corra atrás mesmo e tenha fé que vai acontecer, com certeza. E esse prêmio, novamente, eu agradeço e sempre... eu digo que eu não quero glória nenhuma para mim, eu fico muito feliz, mas eu sei sempre a quem eu devo dar glória e graça, porque se eu estou aqui trabalhando, se eu conseguir fazer tudo isso, foi ele o primeiro que abriu as portas para isso, né? Então, se esforce e tenha Deus. Eu falo, se a pessoa não acredita em Deus, eu respeito demais, mas a vida dela deve ser muito mais difícil sem acreditar. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que tudo que eu conquistei até aqui, o que eu ainda vou conquistar, porque eu não parei por aqui, veio por Ele. E deixa eu fazer mais uma última pergunta, aproveitando que isso aqui fica registrado aos anos e a gente quer assistir depois. Você entrou no programa com uma visão, depois você passou por vários processos, você conhece bem o Programas e as pessoas aqui dentro. O que mudou nessa visão? Porque não é um mar de rosas, né? Às vezes tem a beleza da coisa, mas está muito longe de ser uma coisa fácil de tocar, pelo menos na minha expectativa. O que mudou na visão? Bem aberta e francamente, para quem está em casa, às vezes começando, querendo ajudar a sociedade, querendo se reinventar. Eu acredito que o principal não mudou, que foi o que me motivou lá atrás, que foi conhecer pessoas determinadas, pessoas com caráter, pessoas que tinham sonhos. Fica complicado eu dizer assim, se mudou alguma coisa, porque para mim só cresceu. As coisas se modificam. Eu não sou a mesma Isabela de 2 anos atrás e nem quero ser, graças a Deus. Então, as relações elas vão se modificando, mas para mim foram fortalecendo e foram criando rumos importantes. A gente teve um período pandêmico, né, triste, complicado e que deu uma travada no trabalho. Né, junto com as escolas, a presença nas escolas, o afastamento, né, natural desse período, porque, diferente das universidades, as escolas públicas não tinham muito essa estrutura onde, né, o programa atuava, não tinha muito essa estrutura para poder o programa continuar, né, de forma virtual. O próprio contato com o pessoal da escola, da prefeitura, ficou mais difícil na pandemia. Então, eu acredito que nesse aspecto, a pandemia trouxe um afastamento. Acredito que depois que a pandemia passar, naturalmente isso vai voltar. A gente já está num período de vacinação, está todo mundo se vacinando, as escolas estão voltando, então eu acredito que isso vai voltar. Então, para mim, o que mudou foi realmente esse afastamento natural. O resto, eu acredito que foi resultado de um crescimento, de um aprimoramento do programa que precisa, né, crescer, acompanhar, se modificar, expandiu para o Brasil, né? E as coisas vão melhorando. Acredito que tem muita coisa para ser trabalhada e muita coisa para crescer, porque quando a gente para de aprender e de crescer, a gente para. Então a gente vai sempre aprendendo mais e mais. Mas para mim só evoluiu, só cresceu, as pessoas só evoluíram, as pessoas só cresceram e cada um da sua forma ali atingiu, né, seus sonhos nos últimos anos, e eu tenho visto isso também, não só o resultado na minha vida, do programa, nas pessoas que estão aqui com a gente. Então, para mim, o que mudou foi realmente para melhorar. Eu acho que o programa chegou num nível diferente, num nível onde se exige também um pouco de organização, um pouco de sincronismo, porque ele cresceu demais. E a gente vai se unindo para poder enfrentar todos esses desafios juntos. Acredito que o que mudou foi isso. É isso. Excelente, está aqui a visão e o depoimento da Isabela, que muito contribuiu com esse crescimento, com essa nova fase. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, é o melhor caminho? Quem quiser me encontrar,
conversar um pouco mais sobre a minha história, trabalhar comigo, já mostrei, né, sou muito aberta, pode entrar em contato pelo meu Facebook, Isabela Leonel Sereda, ou pelo meu Instagram, mandar um direct no @Leonel Sereda. E aí a gente vai realmente trocando mais ideias e vamos conversando. Por enquanto são esses os canais. @Leonel Sereda, você já sabe, nós somos o em conjunto aqui, @Direito na Escola. Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigada.